Recording in progress. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Bom dia a todos, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui na sala. Mais um dia, agradecemos a Deus por despertarmos com vida e nos trazer aqui. Hoje nós estávamos aqui aguardando a irmã Vasti entrar, nós não sabemos o porquê ela não conseguiu ainda, mas nós convidamos a todos para orarmos nesse momento. E enquanto ela não entra, a gente vai fazer uma meditação aqui. Então, vamos, nesse momento, levar nosso coração a Deus em oração. Nosso querido Pai Celestial, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai,
pelo teu cuidado, tua proteção durante a noite. Muito obrigado porque mais um dia se levanta sobre nós com novas oportunidades e nós queremos colocar nossa vida em tuas mãos nesse momento, de cada um dos teus filhos que estão aqui nesse momento. E também te pedimos pela irmã Vasti. Não sabemos o que aconteceu, porque ela ainda não entrou, mas que o teu Espírito Santo esteja com ela também, que o Senhor esteja a conduzir a sala ao longo de todo o tempo que estaremos aqui juntos. Fala aos nossos corações, Senhor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, nesse momento, ler abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, verso 15, que nos diz assim: nós estamos fazendo a meditação para conhecê-lo do espírito de profecia. Nos diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2:15. Que cada um, por amor de Cristo e por amor de sua própria vida, fuja da conformidade com o mundo, com seus costumes, vaidades e modas. Guarde-se dos mandamentos humanos, que obscurecem os santos mandamentos de Deus. Os amantes de prazeres estão sempre descontentes, desejando continuamente ir de novo em busca da agitação do salão de bailes, do teatro ou das festas de prazer. O tempo que Deus nos concedeu a fim de nos prepararmos para a eternidade, gastam-no milhares de pessoas em devorar histórias fictícias e o intelecto dado por Deus é pervertido e negligenciada a palavra divina. A mente e o coração roubados do poder moral que é necessário para a luta contra faltas e erros, hábitos e práticas que impedem a pessoa de fruir a presença de Cristo, aqui e na vida imortal do futuro. Dirijamo-nos com sinceridade e intenso interesse à pergunta: qual o estado da minha vida hoje? Estou eu, por meus hábitos e práticas, trabalhando contra meu Redentor? Indaguemos. Glorifico eu a Cristo? Mostro a uma geração desobediente e errada que prefere sofrer opróbrio por amor de Jesus? Não hão de os professos seguidores de Cristo olhar alto e alcançar a norma de santidade? Antes ser mundano do que um professo cristão comum e vulgar. Ousai sair do mundo e ficar separados. Tende a coragem de ser diferentes dos outros. Por isso que amais a Jesus mais do que ao mundo, e a justiça com perseguição mais do que a desobediência com prosperidade mundana. Obediência santa e inteira, mediante a confiança no Senhor Jesus Cristo, fortalecerá o coração, para que seja firme na fé e esperança do Evangelho. Diz Jesus: sem mim nada podereis fazer. João 15:5. A união com Cristo é nosso único meio de vencermos o pecado. Vivendo em Cristo, aderindo a Cristo, amparados por Cristo, de Cristo tirando o alimento, produziremos fruto à semelhança de Cristo. Vivemos e movemo-nos nele. Somos um com ele e um com o Pai. O nome de Cristo é glorificado no crente, Filho de Deus. Isto é a religião bíblica. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. A união com Cristo
é nosso único meio de vencermos o pecado. Meditação de Ellen White para conhecê-lo, o dia de hoje, 8 de novembro. Vamos ver aqui se a irmã... Ah, a irmã Vasti entrou, graças a Deus. Irmã Vasti, você está nos ouvindo? Bom dia, sim. Oi? Bom dia. Bom dia, irmã Vasti. Nós estávamos aqui fazendo uma meditação enquanto você entrava. Então, nesse momento, nós vamos passar a palavra para você. A boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Amém. Eu peço desculpas por não ter entrado no horário do início. O celular estava fazendo um backup, eu não sei falar direito, e ele não despertou. E, Hum. e quando eu acordei assustada, falei, não, o celular não despertou. Eu vou olhar, ele está rodando, fazendo backup desde as 2 horas da manhã. Então, peço desculpas por isso. Bom? Não faz mal, Vasti. Deus seja louvado pela sua vida, conseguiu entrar. A voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Você tem 30 minutinhos, tá bom? Certo. Quantos minutos você disse? 30. 30. Ok. Vamos fazer mais uma oração neste momento. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, estamos diante de Ti, na qualidade de tuas filhas, teus filhos, sabedores que Tu és o nosso Deus. Nós somos, Senhor, totalmente dependentes de Ti. Pedimos que o Senhor fale conosco, mais uma vez, assim como tem falado. Gente, está muito baixo, não estou ouvindo nada. Que nós possamos ter a clareza que o Senhor nos concede através do Espírito Santo. Estas bênçãos nós te pedimos, direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida, hoje e sempre. Iremos abrir a sua palavra. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos, agradecemos e também pedimos o perdão das nossas faltas. Amém. Agora melhorou? Estão me ouvindo bem? Eu estou. Muito bem. Nossa reflexão de hoje tem o título Dois Homens, Dois Legados. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 10. Aqui em Gênesis, no capítulo 10, nós encontramos uma história conhecida por nós, né? Vem falando sobre os descendentes de Noé, e no capítulo 11 vai nos falar sobre a história da Torre de Babel. Nós vamos ler agora os versos 8, 9 e 10. Diz assim: Ecuse gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Enreque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Fala-nos aqui de Nimrod. Quem foi Nimrod?
Nimrod foi um poderoso caçador e o início do seu reinado foi Babel, a torre, né? A torre de Babel. Agora nós vamos adiantando aqui para Gênesis, no capítulo 11, o verso 1 a 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Vamos edificar uma cidade, uma torre, cujo o cume toque os céus, e assim faremos o nosso nome célebre, para que não sejamos espalhados à face de toda a terra. E o verso 5 diz que, descendo o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. E o verso 7 diz: Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Nimrod, juntamente com outros homens, foram desobedientes à palavra de Deus, porque Deus havia pedido que eles se espalhassem e que povoassem a terra. Mas eles, argumentando entre si, disseram: não vamos fazer isso. Vamos ficar aqui, edificar uma torre que toque ao cume do céu, porque assim estaremos todos juntos. E o objetivo, conforme nós lemos ali no verso 3 e 4, é que o nome dele se tornasse célebre. Eles queriam erguer um monumento de poder, eles queriam erguer um monumento de fama, para que o nome deles ficasse eternizados. Construir uma torre que tocasse o céu. Ao invés de exaltar o soberano Deus, ao invés de exaltar a Deus pelas maravilhas que Deus havia realizado, pelo cuidado de Deus, pelo poder criador de Deus, eles estavam tentando fazer algo que deixasse com que o nome deles ficasse marcado. No livro Patriarcas e Profetas, falando sobre esse acontecimento, nós encontramos no capítulo que trata sobre a Torre de Babel, o capítulo que tem o título A Torre de Babel, capítulo 10, no parágrafo 3, diz assim: Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la uma maravilha do mundo. Estes empreendimentos destinavam-se a impedir que o povo se espalhasse ao longe nas colônias, em colônias, né? Deus determinara que os homens se dispersassem pela terra toda para povoá-la e subjugá-la. Mas estes construtores de Babel resolveram conservar unida a sua comunidade em um corpo e fundar uma monarquia que finalmente abrangesse a terra inteira. Assim, a cidade tornar-se-ia uma metrópole, um império universal. Sua glória imporia admiração e homenagem do mundo e tornaria os seus nomes célebres, ilustres os seus fundadores.
A magnificente torre, atingindo o céu, tinha por fim permanecer como um monumento de poder e sabedoria de seus construtores, perpetuando a sua fama até as últimas gerações. Então, esse era o objetivo deles, fazer um monumento, uma maravilha que ficasse no mundo e que fosse lembrado o nome daqueles que haviam construído. E ainda adiante aqui, na página 77, no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, diz assim: todo o empreendimento destinava-se a exaltar o mais orgulho dos que o projetavam, desviar de Deus a mente das futuras gerações e levá-las à idolatria. O povo regozijava-se com o seu êxito e louvava os deuses de prata e de ouro, e colocavam-se em oposição ao governo do céu e da terra. Então, esse era o objetivo deles, fazer com que o nome deles ficasse marcado, né? E sabe, tem sido assim desde a queda do homem. As pessoas querem fazer o seu nome, conquistar um nome, conquistar o poder, e se esquecem que Deus é o Deus soberano. Esquecem-se que a nossa vida depende único e exclusivamente do agir de Deus. É Deus que merece glória e honra. É Deus que merece ser honrado. E em Filipenses, capítulo 2, traz-nos uma mensagem muito importante nesse sentido, sobre a honra, sobre a glória que nós devemos prestar unicamente ao nosso Deus. Vamos procurar aqui na nossa Bíblia, Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2 e o verso 8, o verso 9 e também o verso 10. Nós lemos assim: E, achando na forma de homem, falando sobre Jesus aqui, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Esse é o nome que precisa ser honrado, que precisa ser exaltado. Esse é o nome que está sobre todo o nome. E nós vemos hoje, nos nossos dias, tantas pessoas como Nimrod, procurando estabelecer o seu nome com as suas próprias forças, da sua maneira, se esforçando para desobedecer. Nimrod e aqueles homens, eles se esforçaram para desobedecer, enquanto deveriam se esforçar para obedecer a Deus, porque Deus havia pedido que se espalhassem, que povoassem a terra. Esse acontecimento, quando nós lemos aqui, a palavra de Deus, livro de Gênesis, ele está bem ali próximo ao acontecimento do dilúvio. Foi após o dilúvio. Havia necessidade de que eles se espalhassem para povoar a terra. Mas eles se esforçaram para desobedecer. E o que é que aconteceu? Nós lemos ali que Deus desceu para olhar
o que eles estavam fazendo. E agora Deus, juntamente com os anjos, confundem as suas línguas. E aquela vontade que Nimrod tinha, junto com aqueles homens, de que o nome deles se tornasse célebre, realmente o nome deles ficou na história, mas ficou na história de uma forma negativa, né? Construtores que não tiveram sucesso. Ficou uma mancha no nome deles. Os planos deles foram frustrados, porque não estavam de acordo com a vontade de Deus, porque não estavam sendo obedientes ao pedido de Deus. E é nesse contexto que aparece um personagem que nós conhecemos muito, que é Abraão. Veja o que é dito aqui em Gênesis, no capítulo 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, para a terra que eu te mandei, e far-te-ei uma grande nação. Abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós encontramos aqui um personagem que não tinha aquele intento como Nimrod de tornar o seu nome célebre. Mas logo aqui no início, nós encontramos Deus falando para Abraão, para ele sair da sua parentela, para ir a uma terra que Deus o mostraria. E Deus lhe dá uma promessa: farei de você uma grande nação, abençoar-te-ei você e engrandecerei o seu nome. Deus diz a Abraão que fará com que o seu nome seja célebre, seja grande, seja reconhecido. Abraão recebeu essa promessa. E Abraão prontamente obedeceu. Abraão não queria construir torres, uma torre para chegar ao céu, com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos. Pelo contrário, Abraão peregrinou em diferentes regiões e em cada lugar que ele chegava, ele construía altares. E o primeiro altar que Abraão construiu está registrado aqui nesse capítulo, Gênesis 12, 6 e 7. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esse primeiro altar que Abraão ergueu, podemos chamar de altar da promessa. Ali Deus reafirma aquela promessa que havia feito a Abraão. E ele continua peregrinando na terra e encontramos o segundo altar que Abraão ergue, que está no verso 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, e tendo em Betel ao ocidente, ali Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o Senhor. Ali, Abraão ergue esse segundo altar, que podemos chamar do altar da comunhão. Porque Betel significa casa de Deus, lugar de adoração a Deus. Abraão sai de Betel e ele vai para o Egito. O Egito é o mundo. Quando saímos de Betel, o que acontece? Fracassos, derrotas,
mentiras. No Egito, Abraão mente. Ele mente a Faraó, dizendo que Sara é sua irmã. Faraó o repreende e ele volta a Betel. Gênesis 13, 1-4. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico, tinha muito gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do lado sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora ele tinha feito. E ali Abraão invocou ao Senhor. Depois de ter acontecido, dele ter mentido, do Faraó chamar a sua atenção, repreendê-lo, ele volta a Betel. Ele volta à casa de Deus. E ali o altar já estava erguido. E ali ele invoca ao Senhor. Seguimos para o verso 18. E nós encontramos mais um altar erguido por Abraão. O verso é o verso 18. Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, Abraão, onde chegava, erguia um altar ao Senhor Deus. Podemos chamar o próximo altar do lugar do recomeço. No capítulo 13, do verso 15 ao verso 18, nós vamos ver que Abraão chega àquela terra e ali ele tem a promessa de Deus novamente, de que a sua descendência seria como o pó da terra, da forma que ninguém poderia contar. E Deus diz a ele no verso 17, levanta-te e percorre toda essa terra, o seu comprimento, a sua largura, porque eu darei a ti. E o verso 18 nós já lemos, e ali naquele lugar, ele edificou um altar ao Senhor. E ali foi o recomeço para Abraão. Por maior que seja os nossos fracassos, as nossas quedas, precisamos lembrar que, se estivermos diante do altar do Senhor, se erguermos um altar ao Senhor, há perspectivas de recomeço. Deus traz o renovo na nossa vida quando estamos dispostos a adorarmos ao Senhor. E o último altar, encontramos o registro aqui, nesta manhã, para a nossa meditação. Podemos chamar do altar da provação, que se encontra no capítulo 22, no verso 6 ao verso 14. Nós conhecemos a história. Deus faz uma prova de fidelidade a Abraão e pede a ele que ele sacrifique em sacrifício, em oferta ao Senhor, o seu único filho. Nós conhecemos o relato e sabemos que Abraão prontamente obedeceu. O verso 14 diz assim: e clamou Abraão o nome daquele lugar, e o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, o monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor,
Porquanto fizeste esta ação e não negastes o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então, quando Abraão estava ali a ponto de sacrificar o seu filho, aparece, né, o anjo do Senhor e fala com Abraão. E ali no meio do carvalho estava um cordeiro, né, para que ele fosse, então, sacrificado, o carneiro, né, para o holocausto, no lugar do filho de Abraão. Foi dessa forma que Abraão demonstrou a sua confiança, a sua fidelidade ao Senhor. E esse altar, o altar de Moriá, podemos chamá-lo do altar da provação e também o altar da salvação, porque ali ficou descortinado todo o plano do nosso Deus de enviar o seu único filho e morrer por cada um de nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Por isso que hoje temos a esperança da salvação, porque Deus enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. No livro Patriarcas e Profetas, na página 83, na página 82, o último parágrafo diz assim: Abraão, o amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a sua tenda, junto construía o altar, convocando todos os que faziam parte do seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos subsequentes, houve os que, entre os cananeus errantes, receberam a instrução de Abraão. E quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali antes, e depois de armar a tenda, reparava o altar, e ali adorava o Deus vivo. Irmãs, que mensagem maravilhosa no registro aqui desse livro, Patriarcas e Profetas. Nós precisamos também, errantes neste mundo, peregrinos nessa terra estranha que é este mundo, repararmos o altar. O altar de hoje é o nosso culto familiar. A orientação aqui é que nós erguemos o altar ao Senhor. É a nossa adoração ao Senhor de manhã e à tarde. De manhã pedindo as bênçãos para o dia, agradecendo o cuidado da noite, e à tarde, agradecendo pelas bênçãos do dia e pedindo ao nosso Deus as bênçãos para a noite. As pessoas, quando chegavam naquele lugar, sabiam que ali havia passado Abraão. Aqueles altares que eram construídos com pedras, talvez o vento, as tempestades, derrubavam aquelas pedras e o altar ficava bagunçado. Então, quem chegava ali via aquele altar e reerguia o altar, ajustava as pedras no lugar e ali fazia a sua adoração a Deus. Será que os nossos altares não estão precisando ser reparados? Será que nós não estamos precisando ajustar esse altar e prestarmos a nossa adoração, adorar o Deus vivo, o Criador do céu e da terra? Na página 83 desse livro, Patriarcas e Profetas, parágrafo 3 diz:
o Senhor em sua providência trouxera esta prova, a prova do sacrifício do seu filho, né? Esta prova a Abraão, a fim de lhe ensinar lições de submissão, paciência, fé. Lições que deveriam ser registradas para o benefício de todos os que mais tarde fossem chamados a suportar a aflição. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a sua confiança, nem os rejeita. Permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não o abandonou. Consentiu que o amado João fosse exilado para a solitária ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali. A sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Deus permite que as provações assaltem o seu povo, a fim de que, pela sua constância e obediência, possam eles mesmos enriquecer espiritualmente e passe o seu exemplo a ser uma fonte de força a outros. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29:11. As mesmas provações que da maneira mais severa provam a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem levar-nos para mais perto de Cristo, para que possamos depor todos os nossos fardos a seus pés e experimentar a paz que ele em troca nos dará. Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia a prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal, para que possa refletir o brilho de seu amor. É por meio de sofrimentos severos, decisivos, que Deus disciplina os seus servos. Ele vê que alguns têm capacidades que poderão ser empregadas no avanço da sua obra e põe tais pessoas à prova em sua providência. Ele as leva a posições que provem seu caráter e revelem defeitos e fraquezas que têm estado ocultas a seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidade para corrigirem tais defeitos e se adaptarem ao seu serviço. Mostra-lhes suas fraquezas e os ensina a buscar nele o apoio, pois que ele é o seu único auxílio e salvaguarda. Assim é alcançado seu objetivo. São educados, adestrados, disciplinados e preparados para desempenhar o grandioso propósito para o qual lhes foram dadas capacidades. Quando Deus chama a atividade, eles se acham prontos e os anjos celestiais podem se unir na sua obra a ser cumprida na terra. Que texto maravilhoso, não é mesmo? Deus chamou Abraão. Abraão passou por prova, mas Deus estava ali com ele. Que lindo quando diz assim, Deus nos coloca na prova, mas ele fica nos vigiando, ele está nos cuidando, louvado seja Deus. E se nós formos fiéis, se nós nos esforçarmos a obedecer, porque Abraão ele se esforçou a obedecer. Ele tinha defeitos de caráter, mas ele se colocou nas mãos de Deus para ser aperfeiçoado. Deus foi trabalhando com ele e ele encontrou a vitória. E aquele homem que foi chamado a sair da terra, da sua parentela, para ir para uma terra distante. Ele está, irmã. Seu registro está. Seu nome se tornou célebre. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, quando iniciamos a leitura, na página 83, diz que ele foi chamado o quê? O amigo de Deus. Que privilégio. Ser chamado amigo de Deus, ser chamado de o pai da fé, né? Aqui, nessa galeria dos nomes célebres, nessa galeria da fé, está o nome de Abraão. Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé, Abraão ofereceu seu filho Isaque
Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, tendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí, também em figura, ele o recobrou. Abraão está aqui, na galeria dos heróis da fé. Todos esses heróis morreram sem ter alcançado essa pátria, mas eles foram fiéis, porque sabia que aquele que havia prometido era fiel. Assim, resumidamente, nós vemos a vida de um homem que foi peregrino, mas que tem o seu nome no registro dos heróis da fé. O nome de Abraão, como Deus havia prometido, se tornou engrandecido, se tornou célebre, porque ele confiou nas promessas de Deus e ele erguia altares. Ele estava diante do altar para oferecer adoração, honra e glória ao Deus vivo. E chegamos, concluindo aqui a nossa mensagem, nós vamos ler um parágrafo da página 95, que diz que antes que os próprios pais andem na lei do Senhor com coração perfeito, não estarão preparados para ordenar seus filhos depois deles. Necessita-se de uma reforma nesse sentido, reforma que seja profunda e extensa. Os pais necessitam se reformar. Pastores necessitam se reformar. Necessitam de Deus em suas casas. Se desejam ver um estado de coisas diverso, devem proporcionar a palavra de Deus às suas famílias e dela fazer seu conselheiro. Devem ensinar os filhos a ele a voz de Deus, a eles dirigida, e que lhe devem obedecer implicitamente. Devem pacientemente instruir seus filhos, amável e incansavelmente, ensinar-lhes como viver de modo a agradar a Deus. Os filhos de tal caso estão preparados para enfrentar os sofismas da incredulidade. Aceitaram a Bíblia como base de fé e têm um fundamento que não pode ser varrido pela maré invasora do ceticismo. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto da manhã e da noite. Não podem economizar alguns momentos para serem dispendidos em ações de graças a Deus e pelas suas abundantes misericórdias, pela bendita luz do sol, pela chuva, pela vegetação e pela guarda dos anjos. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divino e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Saem para o trabalho como um boi ou um cavalo, sem um pensamento de Deus ou do céu. Têm almas tão preciosas que, em vez de consentir o Filho do Homem ficassem elas perdidas, deu a ele a vida para resgatá-las. Eles, porém, têm pouco mais apreciação de sua grande bondade do que o têm os animais que perecem. Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem a sua tenda. E houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. E o pai, como sacerdote da casa, deponha sobre o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde, enquanto a esposa e os filhos se unem em oração e louvor. Em uma casa tal, Jesus se demorar-se-á. Irmãs, ainda continua aqui esse texto da página 96, depois as irmãs leem, nós vemos aqui a importância de hoje nós realizarmos o nosso culto familiar.
O nosso culto familiar é esse altar erguido ao Senhor de manhã e à tarde. Nós podemos pensar, mas meu esposo não é cristão, meu esposo não se une a mim, mas você, eu, temos essa obrigação de erguermos nosso altar com os nossos filhos. Ah, mas eu sou sozinha, ergo o seu altar sozinha. Sou eu e os filhos, ergo o altar, você e os seus filhos. Uma casa onde se busca a palavra de Deus de manhã e à tarde, diz que Jesus, ele gosta de se demorar, Jesus gosta de estar. Nós somos chamadas a reconstruir os altares, erguendo o nome de Deus, exaltando e adorando o Deus vivo. Que Deus nos conceda o Espírito Santo para que nós possamos construir altares, começando na nossa casa, começando na nossa família. Porque, irmãs, é desta forma que nós nos manteremos firmes, é dessa forma que nós nos manteremos fiéis a Deus. É dessa forma que nós teremos também um dia a oportunidade de termos o nosso nome registrado também na Galeria da Fé. Pela fé, Lígia foi fiel a Deus e ergueu um altar a Deus. Pela fé, Irani foi fiel a Deus e ergueu seus altares de adoração a Deus. E assim por diante, o nome de cada uma de nós que está aqui nessa manhã, nosso nome também estará na lista dos heróis da fé dos nossos tempos. Na página 102, encerrando nossa reflexão, diz, no parágrafo 3, o grande ato de fé de Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. O nome de Abraão não ficou célebre somente ali naquela região onde ele estava. Aqui no livro Patriarcas e Profetas diz que o ato de fé, a vida de fé de Abraão, permanece hoje como uma coluna de luz que ilumina o caminho de nós, dos servos de Deus, em todos os séculos. Ele não tinha noção de como o seu nome seria engrandecido por Deus, irmãs. Essa é a diferença entre Nimrod e Abraão. Nimrod quis que o seu nome ficasse reconhecido com as suas próprias mãos. Abraão teve o esforço. Ele se esforçou para obedecer a Deus, para fazer como assim diz o Senhor dizia, para fazer como Deus pedia. E através disso, o seu nome, os seus atos de fé, são como um monumento, iluminando o teu caminho e o meu caminho. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos hoje decidir firmemente reconstruir os nossos altares de adoração a Deus, que é o culto matutino, o culto vespertino com a nossa família, abrirmos a palavra de Deus para que os nossos filhos possam ter a Bíblia como regra de fé. E quando vêm os sofismas, as ideologias do mundo, eles não se desviarão do conhecimento da palavra de Deus, porque foi erguido em firme fundamento nas suas vidas. Que Deus abençoe a mim, concedendo a mim e a você também o Espírito Santo, que nos ensina, que nos corrige o caminho que nós devemos andar. Amém? Que Deus nos abençoe para esse propósito na nossa vida. Amém. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. Te agradecemos, Vasti, nós estávamos com saudade de você. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça
Que o Senhor abençoe a sua casa também, minha irmã, fortalecendo a fé cada dia. Neste momento, nós pedimos mais uma pessoa, a Vasti fazer a oração. Pedimos mais uma pessoa para orar. E a terceira oração será, então, cantada. Temos alguém que gostaria de fazer oração? Eu quero, Irani. Amém. Então, a Vasti faz a primeira, a irmã Leni faz a segunda oração, e depois, então, teremos a terceira cantada para a honra e glória do nosso Deus. Vamos dobrar os nossos joelhos? Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, soberano és Tu nas nossas vidas. Nós existimos e nos movemos porque o Senhor nos criou, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos mantém, o Senhor Deus, na plenitude dos tempos, enviaste o Seu Filho para nos salvar. E é por isso que estamos aqui, porque o Senhor nos chamou, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, bondoso Deus. Senhor, estamos aqui diante de Ti, na qualidade de Teus filhos, Tuas filhas, sabedoras das nossas faltas, Senhor, pedindo que o Senhor nos ofereça mais uma vez o perdão das nossas faltas. Em nome de Cristo Jesus. Nós pedimos, bondoso Deus, que o Senhor trate conosco, que o Senhor possa nos ajudar para que possamos reparar o que precisa ser reparado na nossa adoração a Ti. Que nós possamos, Senhor, firmemente decidir, esforçar, Senhor, para obedecer a Tua palavra, seguir os Seus ensinamentos e que possamos reunir a nossa família de manhã e à tardezinha, prestarmos a nossa adoração a Ti, erguermos esse monumento de adoração a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós, que nós possamos confiar em Ti, sermos fiéis e sabermos, Senhor, que sem Ti nada somos. Nós somos o que somos porque o Senhor nos permite, é o Senhor que faz as Suas obras na nossa vida e que realiza em nós os Seus propósitos de adoração, de louvor, de pregação do Evangelho, é através de Ti, pelo poder do Espírito Santo, que nós realizamos ações para o próximo. É através de Ti que nós pregamos a Sua palavra nos grupos, nas listas de transmissões, através desse ministério. É por Ti, movidos pelo Espírito Santo, é que nós pregamos a Sua palavra. Não é por nós mesmos, Senhor. Nós reconhecemos a Sua soberania na nossa vida e reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Continua conosco, nos abençoe. Abençoe a nossa família. Nos ajuda, Senhor, a continuarmos caminhando um caminho que agrada a Ti. Que nós possamos ter sempre em mente fazer o que agrada a Ti, não aos homens. Estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Agradecemos também. Amém. Amém. Ainda na Tua presença, nosso querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, para reconhecermos que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te pedir perdão pelos nossos pecados. Que tire de nós esse coração de pedra que nós temos, nos dê um coração de carne, nos dê um coração humilde, um coração perdoador, um coração de obediência. Nós estamos aqui, ó Deus, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Então venha, Senhor, com Teu poder nos abençoar. Mas o Senhor tem falado para nós que nossos pecados podem ser vermelho como carmesim, que se torna branco como a lã. Ó Pai de amor, que o Teu caráter possa nos purificar, que
teu caráter possa nos transformar. A Bíblia diz, ó Deus, que a mulher sábia edifica a casa. Faz de nós mulheres sábias, para que as nossas casas possam ser uma casa onde o Espírito Santo se sinta bem em ficar, onde possamos contar com a presença dos Eu tenho falado para nós, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Salva a nossa casa. Pai de amor, eu te peço em nome de Cristo Jesus, salva todas as casas, famílias representadas que estão nessa sala de consagração. Nós queremos, Senhor, sermos testemunhas tuas. Nós queremos, Senhor, testemunhar do teu amor. E o inimigo tem feito de tudo para nos tirar da tua presença. Mas, por favor, nos dê força, nos dê autoridade para testemunhar. Aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, somos teus, Senhor. Que em todo, mesmo nos momentos difíceis, nós possamos testemunhar das tuas maravilhas, possamos falar do teu grande amor. Nos ensina a sermos missionários, para testemunhar, para falar, para levar a tua mensagem aos corações. E que ao sairmos, Senhor, as pessoas olhar para nós, vejam em nós o brilho de Cristo Jesus. Pai de amor, como nós temos dificuldade de reunir a nossa família para te adorar. Então, nos dê essa oportunidade para que à tarde, à noite, nós possamos reunir a família, como foi falado, para te adorar, para glorificar, para te agradecer. Faça isso, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos sermos diferentes, nós queremos sermos o sal da terra, e nós iremos, e nós vamos ser em nome de Cristo Jesus. Batize-nos com o Espírito Santo, abençoa cada pessoa que está ouvindo agora neste momento. Visite o lar de cada um, Pai de amor. Visite a mente, o coração, vê a necessidade, por favor, nos sustenta, não deixa que nada venha nos distanciar de ti. Pai de amor, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vem nos restaurar, vem nos transformar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos consolar, Senhor, que a tua paz esteja em nós, Senhor, queremos dar louvor em gratidão a ti. Aceita nosso coração, vem transformar nosso ser. Amém. Amém, tia Ruth. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado, amém. Coisa linda. Meus queridos, neste momento, nós vamos abrir para as considerações. O que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem? Alguém gostaria de compartilhar conosco? Irani. Seja bem-vinda, irmãzinha. Irani, me falou muito ao meu coração. Nós já conhecemos, nós sabemos, mas é bom falar, é bom lembrar, não é isso? Da questão do culto pela manhã e à tarde, tá? Nós precisamos de tirarmos mais tempo, oramos. Eu gosto de orar durante o dia, mas eu não tenho essa oportunidade de estar com a família nos cultos qual deveríamos.
Mas acontece que podemos fazer também com os anjos do Senhor, né? Podemos fazer com os anjos do Senhor, se a família não está ali, se nem todos têm essa disponibilidade, mas possamos fazer. Quando o Jó, ele acordava de madrugada para ele orar em favor da família, em favor dos filhos. E eu achava muito interessante a humildade dele, quando ele falava: talvez os meus filhos tenham pecado, tá? Contra ti, ó Deus. E ele estava ali para pedir. Então, eu quero, não só para mim, mas também para alguns pais que estão nos ouvindo, que às vezes não têm essa oportunidade de reunir os filhos, toda a família, mas podemos ir sozinho interceder. Porque às vezes nós ficamos assim: mas a família não vai, eu vou sozinha. Vamos fazer isso, vamos orar, vamos buscar, vamos acordar cedo, vamos colocar no altar do Senhor, porque só assim que nós vamos vencer, tá? Porque tem muita coisa que nós precisamos na luta, não é como igreja, como família, mas sim sozinhos. Então vamos vencer em nome de Jesus. E eu aprendi que toda a promessa da palavra de Deus nos pertence. E ele tem falado para nós, as promessas estão se cumprindo. Então, nós precisamos de abraçar, de confiar nessas promessas do nosso bom Deus, porque já que ela nos pertence, vamos então aproveitar, tá? Vamos desfrutar, né, Irani? E eu estava olhando ontem na mensagem que eu falei ontem à noite na igreja, que eu preguei sobre a promessa, que toda a promessa da palavra de Deus nos pertence, nós precisamos de aproveitar essa oportunidade. Eu estava olhando que existem mais de 5.000 promessas no Velho Testamento, e no Novo Testamento, 3.000 promessas do cuidado de Deus, que Ele está com a gente, cuidando. Então, meus queridos, o meu desejo é que cada dia, aconteça o que acontecer, mesmo no deserto, mesmo nas aflições, que nós possamos erguer nossas vozes, levantar, testemunhar, orar ao Senhor, glorificar e, principalmente, agradecer, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Esse realmente é o que eu gostaria de falar para vocês, meus queridos. Muito obrigada, irmãzinha. É isso aí. Se nós não temos a oportunidade de fazer o culto à tarde também com a família, vamos fazer com os anjos, né? A gente faz com os anjos e aos poucos o Espírito Santo vai tocando o coração e providenciando que os familiares também estejam conosco, né? Deus seja louvado. Débora, minha querida, seja bem-vinda. Eu vi que você colocou a mãozinha. Bom dia, Irani, muito obrigada. Saudade de te ver, Irani. Você não foi no terceiro congresso? Foi. Saudade. A minha consideração hoje, eu tenho uma experiência de vida com o culto familiar na minha infância. Meu pai nos acordava e a gente estava ali indisposto, com a cara amarrada, reclamando, mas estávamos lá. E por mais que na adolescência a gente tinha... Todo adolescente tem seus conceitos próprios, né? E achava que não era de uma importância isso. E quando eu cresci, eu descobri o quanto isso era importante. E hoje, na minha casa, eu tenho esse anseio no meu coração, de que se faça o culto familiar. O culto do pôr do sol é uma certeza, mas esse culto matutino e o da tarde, em dias que não seja o pôr do sol, ele é esporádico. E às vezes que acontece, às vezes no início tem aquela indisposição para se chegar, para fazer, mas sempre no final tem sorriso, tem carinho, tem alegria espontânea. A gente percebe instantaneamente, né? Assim, na hora, o quanto fez bem para todos. E eu coloco diante do Senhor essa dificuldade que eu tenho aqui, de que possamos voltar a fazer esse culto.
é uma luta. E hoje nessa mensagem vai me trazer que o que vai me fortalecer na minha caminhada é o que eu já sei, né? O culto da manhã, o culto da tarde, a devoção pessoal, a devoção em família, que não precisa ser extensa, mas que precisa estar diante do Senhor em família. Isso é importante. Isso é o que Deus deixou lá, né, em Deuteronômio, que nós estudamos agora na lição. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, dirás aos seus filhos, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. E é aí que a gente fala, é aí que eles aprendem a cantar, a louvar, porque durante todo o dia eles estão vulneráveis a outras influências. Então, esse curto tempo que passamos diante do Senhor vai fortalecer, vai tirar. Então, muitas vezes eles não vão vir, assim, pelo menos aqui em casa, eles não vêm para o culto familiar de bom grado, felizes, mas eu entendo que é necessário. Assim como um dia eu não fui feliz. Eu fui lá incomodada, mas eu sei o quanto aquilo me protegeu de certa forma e me deu o entendimento da importância. Pai não dava Pai não dava muita importância para o estado de espírito que a gente acordava, é necessário estar aqui. E aí, hoje eu entendo que coisas são necessárias fazer, apesar de não estar disposto, né? É uma escola que Jesus nos ensina a estar diante dele. Essa é a minha consideração. Um bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada, minha querida. É verdade, agora nós começamos a orar, pedimos a Deus e Ele ajuda para que a gente possa cumprir os 2 horários de culto, né? É oração, é clamando a Deus, Senhor, nos ajude, né? E tem uma a Gabi não é a Gabi, eu esqueço, mas Gabi, eu vi que você colocou a mão aí, abriu o microfone, seja bem-vinda, minha querida. Que, na verdade, eu acho que é a irmã Francisca, né? A Gabi é só o... Aparecida. Aparecida, obrigada, Giane. É Aparecida, porque ficou gravado Gabi. Irmã Aparecida? O seu microfone está fechado. Ok. Ouviu? A gente não estava te ouvindo porque estava fechado o seu microfone. Agora sim. Tá bom. A mensagem de hoje, quando a irmã Vasti disse, né, deu como título 2 homens, 2 legados, aí eu pude perceber a diferença. Eu levantei hoje, estava lendo O Grande Conflito, na página que tem o título como O Poder Triunfante da Verdade, falando sobre a vida de Lutero, né? Então, a gente vê que esses dois homens, cada um, Deus deu um legado, né? O Nimrod, Deus falou para ele, vocês descem e vão povoar a terra. Abraão, Deus falou para ele, né? Você vai, né? Uma terra que eu vou te mostrar. Então, a gente vê a diferença aí, que nesse livro aqui, O Grande Conflito, que eu estava lendo, falando sobre essa parte, até a página 149, falando que o coração do homem é uma fábrica de produzir ídolo. Então, que eu pude entender que, né, é coisa do Espírito Santo de Deus mesmo, que cada quebra de mandamento é um ídolo que nós colocamos antes. Se eu quebrei o mandamento, é porque tem alguém, né, ocupando a parte daquilo que era para mim ser obedecido. E a gente vê que na história dele aí, o que tinha? Por que ele desobedeceu? Porque ele foi lá e construiu a Torre de Babel. Quer dizer, antes dele, em vez dele ir cumprir aquilo que Deus mandou para ele, que é povoar a terra, ele foi construir uma Torre de Babel. Então, eu achei muito interessante essa mensagem de hoje,
e a atuação do Espírito Santo de Deus, quando a gente está lendo o Espírito de Profecia e a gente ouve a mensagem. Então, vem uma coisa casando com a outra, né? Confirmação. Então, eu agradeço muito a Deus, né? É algo que mostrou para a gente, assim, é o colocar Deus em primeiro lugar, né? E fala, e ainda no livro aqui fala que os ídolos, eles vão estar sempre aqui dentro de nós, mas nós temos que colocar outro no lugar dele, e sempre Deus em primeiro lugar. Então, é interessante, eu gostei muito dessa mensagem, agradeço aí, irmão Vasti, né, que mandou aí para a gente, através do Espírito Santo de Deus, para nos despertar, né, a respeito da idolatria, o porquê Deus, né, ele abomina mesmo a idolatria, que a adoração, ele fala, é para ele mesmo, é só ele. Né? Eu agradeço aí a oportunidade, essa é a minha consideração. Amém? Obrigada, minha querida, muito obrigada. Heloísa, você abriu seu microfone? Sim, bom dia, gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom, a mensagem da Vasti, né, é sempre muito reflexiva, né, todas as vezes que ela traz a mensagem aqui nessa sala, e esse assunto, né, que ela falou é um assunto de extrema importância e relevância, né, para o povo de Deus agora nos últimos dias. Uma vez que Ellen White, né, ela nos adverte de como Satanás estaria agora nos últimos dias, né, a fim de enfraquecer a família, a fim de enfraquecer a nossa mente, de distrair, né, nos distrair agora nos últimos dias. E quando ela fala aqui do altar, né, o altar ele tem que ser levantado, né, aqui pela manhã, pela tarde, pela noite. Esse altar hoje, né, não é mais um altar de pedra, como ali Abraão fazia e levava o cordeiro. O nosso altar é exatamente aí o que ela falou, é a nossa proteção dentro do nosso lar, da nossa casa. A gente vê que hoje, né, as famílias perderam esse momento, esse tempo, né, de fazer ali o culto familiar, e quando fazem, muitas das vezes, ou é um culto insípido, né, faz aquilo como algo repetitivo, ou tem acontecido de forma apressada, porque a família tem tantos afazeres, mas é nesse momento que a proteção ela é transmitida uns aos outros. É ali que a criança aprende a ser reverente na igreja, é ali que ela vai aprender a respeitar a professora, a respeitar o sistema no trabalho. Quando ela crescer, né, ela vai aprender a respeitar os seus líderes, os seus chefes, os governantes, a polícia. É todo mundo. Porque é em casa, é nesses momentos que a gente transmite valores, é nesse momento que você transmite o amor a Deus, né? Então, quantas coisas são ensinadas, é como a irmã disse, né? É a escola, a Débora disse aí, né? Ela falou assim, é a escola, o culto familiar é a escola, é o local de proteção para a família. Não só para os filhos, mas é quando os pais estão ensinando, eles estão reforçando na sua mente o poder maravilhoso de Deus, porque quando você ensina, você é o primeiro a aprender. Eu só posso ensinar aquilo que eu estou cheia, né? Então, os pais, quando eles estão ensinando, eles também estão ensinando para si próprio. Por que que Deus, né, criou essa didática? Ele criou essa proteção para a família. No Espírito de Profecia fala o seguinte: Satanás está preparando muitas e fortes tentações para atacar o povo de Deus. E é ele representando como andando de um lado para o outro, qual leão a rugir, buscando alguma pessoa incauta a quem possa enganar, mediante suas sutilezas, destruindo-a finalmente. Sem Cristo não podemos com segurança dar um passo que seja. Que conforto, porém, se acha entesourado para nós nas palavras:
Roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Satanás não ciranda a palha. É o trigo que ele deseja ter nas mãos. Tomemos, pois, ânimo, orando todo o tempo. Satanás é diligente estudante da Bíblia. Ele sabe que o seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de vir na terra quando se misturarem a glória celestial e a repetição das perseguições do passado. Eles andarão à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. O provado e experimentado povo de Deus encontrará o seu poder no sinal que fala, onde mostrar-se do lado da palavra viva. Está escrito, essa é a única base sobre quem poderão estar seguros. Como estaremos seguros se não abrimos a palavra do Senhor individualmente no nosso culto e também no culto familiar? Então, esse altar é o local aonde nós acordamos de manhã e nos protegemos. Esse altar é o altar que pela noite, quando nós deitamos, qual é a última mensagem que está ficando na nossa mente? Qual é a última mensagem que quando eu deito, né, está ali? É o adultério, é a morte, é o jogo, é a fofoca, é a briga, é a discussão. Quando eu deito, a última palavra que tem que estar no meu coração é a palavra do Senhor. Eu tenho que dormir com Deus e acordar com Deus. Eu tenho que sonhar com Deus acordado e tenho que sonhar com Deus dormindo, né? E é por isso que nós temos que preencher, né, o nosso altar. Nós temos que levantar o nosso altar pela manhã e pela noite, mas o nosso altar não é mais de pedra. O nosso altar é a palavra de Deus sendo aberta nas famílias, não só nas famílias, mas individualmente. Se eu estou sozinha, faço sozinha. Se eu estou acompanhada, faço acompanhada. Se eu não tenho ninguém para fazer, vamos convidar os anjos, porque certamente aqui nesse texto disse que os anjos estarão conosco, né? Então, que Deus abençoe, que nós possamos compreender que Deus deixou o culto familiar como a maior expressão de proteção para todos nós, para a nossa família e para nós mesmos, porque é através do estudo da lição, da Bíblia, né, dos hinos que cantamos, é que fortalecemos a nossa fé e temos a certeza daquele Deus que temos crido. E é isso que Satanás tem feito conosco. O espírito de profecia fala que é preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado, né? Aproximando-nos rapidamente do fim do tempo da graça. Indague cada pessoa, como estou eu perante Deus? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo e, no nosso caso, se finalmente decidido. Que decisões serão essas? Seremos nós contados entre os justos ou enumerados entre os ímpios? Então, para sair do terreno encantado de Satanás, nós temos que entrar no terreno encantado de Deus. E o terreno encantado de Deus é o estudo da palavra, é a oração, é a meditação, é acordar com Deus e dormir com Deus. O terreno encantado de Satanás é tudo aquilo que nos distrai. E o que está nos distraindo? É isso que nós temos que refletir. É o WhatsApp, é o Facebook, é o Instagram, é a novela, é o filme, é a série, né? O que está nos distraindo a nossa mente? O que está nos tirando do terreno encantado de Deus para nos levar para o terreno encantado de Satanás? Que nós possamos, então, hoje, levantar o nosso altar para que Deus possa habitar na nossa mente, no nosso coração, para que estejamos preparados para a eternidade. Amém, amém, Deus seja louvado. Meus queridos, hoje nós vamos orar pela irmã Naísa. Ela não tem estado aqui conosco nos últimos dias, ela está passando por
dificuldades e está necessitando das nossas orações. Então, meus queridos, eu quero fazer um convite. Vamos anotar o nome da nossa irmã Anaísa, e para nós não esquecermos. Agora, irmãos, nós estamos falando aqui hoje, em especial, a família escolhida é a família da irmã Anaísa. Mas isso não significa que nós não devemos orar. Aqui é uma sala de consagração. Anote na sua agenda de oração o nome de todas as pessoas. Todos os nomes aqui. Vamos orar uns pelos outros, porque o Senhor atua através das nossas orações. Vamos interceder aqui uns pelos outros, pelas famílias, pelos filhos. Se nós fizermos isso, nós unimos a nossa voz com a voz de Jesus, que está intercedendo por cada um de nós. Então, eu vi uma mão aqui. Nós vamos, neste momento, vamos dobrar os nossos joelhos e orar ao nosso Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo, vamos pedir a Deus que nos ajude para que tenha na nossa casa também o culto, os 2 horários, né? Manhã e tarde. Pedir a Deus que nos dê estratégia, que nos dê sabedoria, para que aconteça na nossa casa o culto familiar. Tem alguns que conseguem fazer à noite e não estão conseguindo pela manhã. Aqui em casa eu estou conseguindo pela manhã, mas está faltando à noite. Então, que o Senhor nos ajude para que a gente consiga os 2 horários, né? E cada um, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Vamos colocar agora diante do altar e vamos orar ao nosso Deus. Tem alguém que gostaria de fazer oração? Aidilis, muito obrigada, minha querida. Então, vamos dobrar os nossos joelhos e você coloca diante do altar aí o clamor do nosso coração, né? Aidilis, seu microfone está fechado. Ai, desculpa. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para ouvirmos a sua voz, ó Deus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está presente onde 2 ou 3 estão reunidos. E aqui nós nos reunimos para buscar da sua palavra, Senhor, a sua vontade. E a sua vontade, Senhor, foi expressa hoje para que possamos, Senhor, renovar os nossos votos contigo, levantar o nosso altar, Senhor, no nosso lar, através do culto matinal, do culto também da tarde. Que o Senhor nos dê forças, Pai. Que o Senhor nos dê ânimo, nos dê coragem e que nós possamos focar, Senhor, na adoração, na oração e principalmente, Senhor, estarmos unidos em família para te louvar e bendizer o seu nome, Senhor. Senhor Deus, esteja com cada pessoa aqui, com as suas necessidades, com as suas lutas. Esteja também, Senhor, com a pregadora, esteja com a irmã Anaísa, que vamos estar orando por ela. Esteja, Senhor, com este grupo, com essa sala e com todos que aqui estão e os que não puderam vir também, Senhor. Que a sua vontade se faça na nossa vida, que possamos nos colocar diante de Ti, Pai. Entregar a nossa vida, o nosso eu, entregar as nossas lutas, as nossas fraquezas, para que o Senhor possa nos renovar e nos transformar também, Senhor. Nós te suplicamos, dá-nos um dia feliz ao seu lado, um dia de comunhão, um dia de oração, um dia, Senhor, de fé e de coragem, um dia de decisão, assim como Abraão decidiu, Senhor, seguir-te e fazer a sua vontade e
seguir os seus caminhos, Pai, que nós também possamos ter essa humildade que ele teve, Pai. Usa-nos hoje para o teu serviço, para a honra e glória do teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e os pecados dos nossos filhos, dos nossos esposos, que eles possam ter cometido também, Senhor. E nós te suplicamos tudo isso não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus. Amém. Agradecemos a Deus pela mensagem, agradecemos a nossa querida Vasti, agradecemos cada família aqui representada e pedimos uma bênção toda especial sobre cada família e sobre os nossos filhos, nossos familiares que também, nossos irmãos que também não estão aqui conosco, que as bênçãos de Deus alcancem todas as ovelhas dele. Um bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.